Entender o que é a Nova Jerusalém que da parte de Deus descia do céu. Apocalipse 21:10 diz assim: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Olha só, esta montanha se refere ao Monte Sião, como também esta montanha ela é usada para referir a cidade de Deus. E este Monte Sião também é usado para identificar a cidade e o povo de Deus. Olha o que diz Salmo 87, 2 e 3. Olha só, o Senhor ama as portas de Sião. Então Sião aqui está sendo representado como uma cidade, ok? Mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Então, meus amados, já em Isaías, tá? Isaías 49, tá? Este nome Sião é usado para identificar a Jerusalém, ou seja, a cidade de Jerusalém. E lá em Isaías também 60:14, esta palavra também é usada para identificar o povo de Deus, a Israel como pessoas, ok? Então, ou seja, o que estava acontecendo na ilha de Patmos ali? Se cumpriu a palavra de Jesus na vida de João, quando Pedro olhou para trás e disse: Senhor, o que será desse? E Jesus disse: eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que te importa? Siga-me, falou assim para Pedro. Então, ou seja, meus amados, quando João ele vê esta nova Jerusalém, vou explicar aqui. Com o templo de pé, apesar da lei espiritual já tinha sido cumprida com a morte de Cristo na cruz, com o templo de pé, o templo ocultava a graça eterna de Deus que tinha que reinar. O templo ocultava então a presença, o caminho dos mistérios de Deus, que é a graça eterna. Então, ou seja, meus amados, quando o general Tito, no ano 70, cercou a cidade de Jerusalém e colocou o templo abaixo, aí sim João disse: agora eu vejo a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial que de Deus descia do céu, se referindo à graça de Deus, uma Jerusalém sem obras da lei, sem dízimos, sem sacerdote, sem levitas, sem sacrifícios, sem subidas em monte. Então, ou seja, uma Jerusalém sem ser escravizada pelos 613 preceitos da obra da lei, que era difícil de cumprir. Por isso que Jesus, lá em Mateus 5,17, ele disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. E ele cumpriu tudo na cruz. Então, ou seja, muitos que se dizem pastores, eles passam por cima disso aí e obrigam a igreja de Deus a fazer sacrifício, subida, buscar Deus em monte, buscar Deus em templo, esquecendo que nós somos os verdadeiros templos de Deus. Olha o que está escrito aqui, tá? Em Hebreus 8, 9 e 8, está escrito assim: querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continuava em pé. Então, ou seja, meus amados, com o templo físico de pé, ele ocultava a graça de Deus que tinha em reinar. Então, quando o apóstolo, quando João ele viu, né, o templo caindo ali, então o que aconteceu? Ele disse: agora eu vejo a nova Jerusalém, uma Jerusalém sem obras da lei, sem sacrifício, sem Páscoa judaica, sem subidas em monte, porque nós somos os verdadeiros templos de Deus diz. Por que eu digo isso? Porque Paulo, ele disse que chegou a Jerusalém celestial. Olha o que diz Hebreus 12, 22. Diz assim, olha só: mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, ou seja, Paulo estava se referindo a uma Jerusalém como povo de Deus, sem obras da lei, sem subidas em monte, sem Páscoas judaicas, sem sacrifício, sem levitas, sem sacerdote. Por isso que Efésios 2,8 diz que nós somos salvos, nós somos justificados pela graça de Deus. E nós não somos justificados por obras da lei. E lembrando que lá em Efésios 2,12 fala que o povo gentil era um povo que vivia separado da comunidade de Israel e sem Deus no mundo. Nós, gentios, viemos fazer parte da comunidade de Israel pelo sacrifício de Cristo na cruz, e não por obras da lei, e não
por tradições judaicas que esses que se dizem pastores ensinam aí nesses tempos religiosos. Eu espero, meus amados, que de fato e de verdade você tenha entendido essas palavras e mergulhe mais no conhecimento para que o Espírito Santo venha libertar você desse sistema religioso que só pensa amedrontar as pessoas pelo medo. Conheça a verdade, deixa que se cumpra a palavra de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, vai libertar você desse sistema religioso que aprisiona as pessoas pelo medo. Fiquem todos na graça do nosso Cristo ressuscitado.